Olá a todos! Bem-vindo ao nosso Dois Dedinhos de Prosa semanal. Todo sábado nós estamos aqui, né, no nosso Dois Dedinhos de Prosa. Boa tarde para a galera do Brasil, boa tarde para a galera dos Estados Unidos, boa noite para nós aqui da Europa, que mais o sol tá lá fora, assim, todo podendo. E boa noite também pro pessoal da África, que também o sol lá tá, né? Estamos em horário de verão, então quer dizer, já somos 8 horas, mas com sensação de 5 da tarde. Mais ou menos assim, porque estamos no verão, então imagine como está, né? Antes de começar o nosso Dois Beijinhos de Prosa, eu quero mandar três beijos especiais, na verdade é três, que eu anotei aqui. Primeiro para a irmã Helena. A irmã Helena tá lá em Taunton, Massachusetts, Estados Unidos. A irmã Helena, um beijo grande para você. Hoje ela mandou um recadinho muito querido para mim. Quero te agradecer muito pelo carinho, tá bom, irmã Helena? Um beijo grande pra você, pra Sandra, pra todo mundo aí, pra Martinha, pra todo mundo que tá aí. Um beijo pra Cristina, outro beijo pra Cristina que tá lá na Bélgica também. Cristina, um beijo grande pra você, tá? Pra vocês aí. E outro beijo especial também pra Núbia, lá em Londres. Núbia mandou um recadinho pra mim. A gente, essa semana, tivemos a jornada de oração, Dois Dedinhos de Prosa. E a Núbia participou conosco e Deus fez grandes coisas na vida dela e um beijinho especial para ela, tá bom? Bem, para começar o nosso dedinho de prosa, hoje é uma pessoa muito querida. Foi um dos presentes que Deus nos deu ali em Rio Verde, quando moramos ali, congregamos na Assembleia de Deus em Rio Verde. E eu tenho um carinho muito grande pela vida dela. E ela é daquela pessoa assim que toda hora que você olha para ela tá ligada 320, 420 na tomada. Ela não para. E ela tem um chamado muito interessante, o ministério dela é bastante inovador e creio que é um dos assuntos mais enfocados que devemos estar enfocando mesmo nesse tempo que estamos vivendo, tá bom? Então vou chamá-la. Tive um privilégio da gente trabalhar no mesmo ministério, enfim. Ela é uma pessoa topper da galáxia mesmo, como eu falo. Vamos lá? Oi, oi, oi! Que bom te ver, mesmo que seja Eu muito bom te ver. Olha, eu quero te agradecer mesmo. por ter aceitado o convite, para estar a gente batendo esses dois dedinhos de prosa, assim, como boas goianas que nós somos. E eu tenho a gratidão Sim. muito grande pela tua vida, e eu ainda até comentei aqui, falei assim, você é uma tipo de pessoa que a gente, toda hora que olha para você, você nunca tá triste, você sempre tá sorrindo. Eu falo que você é top Oh, da galáxia mesmo. E oh, eu falei Jesus. aqui que eu tive o privilégio de conhecer você, né, sua casa, e nos tornarmos amigas no tempo que a gente morou em Rio Verde e congregou aí na Assembleia de Deus. Mas não falei mais nada. Então fala aí, quem é você? Boa tarde, sejam bem-vindos, né? O meu nome é Tia Núbia, porque você fala, Núbia, quem é Núbia? Núbia ninguém conhece, mas se você falar Tia Núbia, eu sou a Tia Núbia, eu sou a mamãe da Heloísa, esposa do Hilbert, e tenho um chamado que eu não conheci, assim, eu estou vivendo esse chamado que eu nunca imaginei um dia eu na igreja, um pastor Aldo falou para mim que ele estava vendo algo maravilhoso na minha vida, que se eu pudesse ver o que era, mas hoje eu consigo ver, hoje eu vejo realmente esse chamado. Então, a tia Núbia, ela, deixa eu só desligar, acho que deu certo aqui, Cris, eu só abaixar aqui, que assim, né, a primeira vez a gente fica, deixa eu só abaixar aqui, vai dar Importância. certo. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ouvindo? Igual o Faustão E, falava, quem sabe faz ao vivo. Então pronto. então vamos lá. E eu sou a tia Núbia, serva do Deus Grandão, que tem um amor muito grande por essa obra e que não me vejo em outro lugar a não ser falando do amor de Deus, falando do amor de Cristo para as pessoas, para as crianças.
E é algo tão engraçado, Cris, porque eu, assim, não sou essa delicadeza que aparenta totalmente, né? De lacinho, eu tenho um jeitão assim, mas quando eu vejo as crianças, eu falo assim, eu até conversando com meu esposo esses dias, gente, mas por quê, sabe? Assim, acho que Deus me ama tanto, porque aonde eu vou, criança gosta, tá por perto, eu abraço, sento no chão. Então, mesmo com as minhas imperfeições, Deus me chamou para esse trabalho e eu faço com muito amor. É algo que eu gosto muito, que eu sou muito feliz de Deus ter me escolhido, né? E eu ter respondido a esse chamado. Então, essa é a tia Núbia. Eu estava comentando, para quem não sabe também, a Núbia é uma excelente professora de educação física, viu, gente? Por isso que ela é nesse power aí todinho, né? E a gente se conheceu no Ministério Infantil mesmo, né? Trabalhando no Ministério Infantil ali na igreja. Mas, Núbia, quanto que você, assim, teve aquele estralo, assim, peraí, como que eu vou trabalhar nisso? E quando o pastor Aldo, né, conversou com você, veio a primeira, na mente, na hora, veio em relação ao Ministério Infantil? Ou foi algo que foi crescendo? Como que aconteceu? Não, nunca. Quando o pastor Aldo falou, quando ele fez quando ele falou comigo, tanto é que passou muito tempo assim, passaram uns 2 anos, mais ou menos, quando eu comecei, inclusive, não sei se a Késia está por aí, mas foi com a Késia, nós tínhamos um congresso de crianças, e na verdade, foi uma semente plantada. A minha mãe foi professora de escola bíblica dominical, de EBF, e minha mãe plantou isso em nós, né, em mim, nos meus irmãos, e passou o tempo, cresci, casei, tive filhos, e eu vi a necessidade de também semear na vida da Heloísa o que a minha mãe tinha semeado na minha vida. E aí eu comecei a participar, mas nem imaginava o que Deus queria para minha vida. Eu imaginava assim, eu ia ser aquela assim, vou estar ali ajudando, o que precisar ali, uma coisinha ou outra, mas eu quero plantar, semear na vida da minha filha o que minha mãe me mostrou e eu achei muito importante. E aí nós tivemos um congresso, né, que a tia Jo veio ministrar, e a Késia, na verdade eu conversei, na época a Késia era a nossa líder, e eu, Késia, que seja para lavar um banheiro, qualquer coisa que você precisar, conta comigo, que eu quero participar, eu quero ajudar. E aí começou daí. E aí eu comecei a ajudar, comecei a dar aula na escola, no culto infantil à noite. E aí nós tivemos uma transição, um período, né, que a Késia se afastou, mas eu senti que Deus queria algo de mim naquele lugar, no departamento infantil, então eu continuei. E aí veio a pessoa, assim, que eu amo de paixão, ela não gosta que eu falo, tá? Mas eu vou falar dela assim, que é a tia Mara, que foi a pessoa, assim, que realmente investiu tempo, investiu oração, investiu amor na minha vida. A tia Mara foi assim, eu falo que primeiro Deus, mas ela foi quem viu em mim algo que eu não tinha visto. Que o que a tia Núbia é hoje, e graças primeiro a Deus e ao amor e carinho que ela investiu em mim. Porque aí foi um processo, não foi fácil, assim, começou e tia Núbia, mas teve momentos difíceis, mas ela foi me mostrando o quanto esse ministério era importante, o quanto ele precisava de pessoas que amassem, que realmente quisessem, fizessem a diferença. E foi aí que Deus começou a me mostrar algumas coisas. Deus começou a me mostrar, e cada dia mais o amor ia aumentando, aumentando, aumentando. E chegou num ponto, que é o ponto que está hoje, que eu não me vejo em outro departamento, que eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser falar desse amor, desse Deus grandão para as crianças. Eu busco sempre, sabe, eu preciso de linguagem para criança, como que criança vai entender, como que criança vai ouvir.
Então, eu busco sempre falar do amor de Cristo para as crianças, mas é algo que, assim, no meu coração é latente, é algo, assim, que eu não consigo... Eu vejo e falo assim, gente, eu não me vejo em outro lugar. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser falando desse amor. Porque quando a tia Mara me mostrou esse amor, ela tinha esse amor. Então, ela transferiu para mim esse amor que hoje, para mim, assim, é algo muito importante. Temos testemunhos, temos vivido situações assim de crianças que Deus havia me prometido há muito tempo em um retiro. Eu participei de um retiro e Deus falou comigo que eu seria ainda a última porta de salvação na vida de muitas crianças. E passado-se algum tempo, eu continuei o trabalho, continuei, e um dia aconteceu de estar em um culto que era para ter acontecido há muito tempo, não aconteceu, teve problemas, e aí foi esse culto para mim foi assim, foi um marco, foi o final, assim, o ponto final para mim entender realmente o que Deus queria para minha vida. E aí nesse culto tinha um menino, e esse menino não parava de me olhar. E eu olhava para esse menino, algum Espírito Santo me incomodando, e o irmão chegou, falou para mim assim, nem sabia, nem falou assim, tia Núbia, sabe aquele menino que tá ali, ó? Eu falei, sei, porque era o menino que eu estava olhando. Eu falei assim, sei. Ele falou, pois é, esse menino é filho de um dos piores bandidos dentro de Rio Verde. Ele já matou e fez coisas assim que só Deus. E esse irmão era carcereiro. E ele falou assim, quando o pai dele souber que ele está aqui na igreja, eu tenho certeza que o pai dele vai ficar muito feliz de saber que o filho dele está procurando outro caminho. E aí aquela hora, assim, tudo fez sentido. E quando eu falei sobre adoração no dia, sobre como adorar a Deus, como começa a adoração e tal. E quando eu fiz o apelo, a primeira criança que levantou a mão foi ele. Assim, foi automático. Não foi algo que ele pensou, ele levantou a mão. Quando ele levantou a mão, que ele veio na frente, o Espírito Santo falou comigo, lembra da última porta de salvação? E naquele momento eu tive certeza do que Deus queria para minha vida. Falei, esse é o meu chamado. É para isso que o Senhor me chamou, é para isso que eu tô aqui. E faço o meu melhor. E tive notícias, tenho até hoje, pergunto, o menino, uma gracinha na igreja, ajuda na escola dominical, ajuda no culto à noite. Então, realmente eu fui um instrumento nas mãos de Deus para abençoar esse menino. Então, eu acho, eu brinco não, falo verdade, falo sério, que o departamento infantil, ele é o melhor departamento, é o departamento mais importante da igreja, porque nós estamos trabalhando a base com as nossas crianças, né? Nós estamos trabalhando, ensinando, plantando, assim como foi no meu coração, né? Foi uma semente que a minha mãe plantou, eu também estou plantando no coração de outras crianças, né? O que eu vejo, assim, talvez muitas líderes, tias, né, que nós chamamos de tias, acabam, mas a gente não vê resultado. O resultado não é para agora. E eu tenho plena convicção disso. Um testemunho para nos fortalecer, um ou outro, a gente vai ver. Mas de forma geral, eu sou prova disso, que é no futuro. Tem crianças que nós vamos saber só na eternidade. Mas eu não vou desistir, mesmo não vendo como os olhos humanos, né, com os olhos humanos, o resultado agora, mas eu não vou desistir, porque eu sei que esse chamado não é nós podemos ver sim resultados agora, mas esse chamado é um chamado para o futuro e um chamado, um resultado para a eternidade. Então, é onde que realmente eu não desisto desse ministério. Eu falo assim, né? Todos nós nascemos com propósitos. Deus tem propósito na vida de cada um. Tem um propósito geral,
mas de todo, né, coletivo, mas cada um tem o seu propósito individual, propósito, seja lá o que for. E quando a gente descobre qual é o propósito nosso, que Deus nos preparou para servir aqui no reino, porque o reino é aqui. Porque às vezes a gente fala assim, servir no reino, dá a sensação que é lá quando for para a glória. Não, lá na glória você não vai servir, lá na glória você vai viver para adorá-lo. Então aqui agora é a hora do trabalho, né? O versículo fala de pôr a mão no arado e não olhar para trás. Então o serviço nosso é aqui, o reino é aqui. E quando a gente descobre, né, o Espírito Santo dá aquela luzinha e fala, opa, é esse aqui. Quando a gente descobre qual é o nosso propósito, aí a vida começa a fazer o sentido. Realmente faz o sentido. Por que eu estou aqui? Porque ninguém está nesse mundo aqui a passeio. Não. Nós estamos aqui para cumprir o propósito que Deus determinou para cada um de nós. Agora, para a gente descobrir esse propósito, é o que você fez. A gente precisa estar conectado com Ele, precisa estar na intimidade com Ele. Porque Ele fala, mas se a gente não estiver conectado com Ele, a gente não vai dar importância quando o Espírito Santo está falando. Porque Ele não vai gritar com você. Ele fala dentro do seu interior ali, dentro de você, porque Ele habita dentro de você. E eu acho tão bonito isso. Eu acho tão bonito isso. Nós temos que estar sensíveis, né? Exatamente. A gente precisa estar sensível a ouvir a voz de Deus. E eu acho tão bonito esse ministério. Por toda a vida eu trabalhei com esse ministério, né? Mas não era só esse ministério que eu tinha. Ele não era só esse propósito que Deus tinha. O ministério que eu tinha já escolhido para você em relação às mulheres. Por isso que nasceu os 2 dedinhos de prosa. Então, quer dizer, agora em outubro, final de outubro, a gente já vai fazer 1 ano de 2 dedinhos de prosa. Eu nunca imaginei que ia tomar a promoção que tomou. Pessoas, mulheres do mundo inteiro, né, participando, assistindo. E quando Deus me dá as pessoas para chamar, não é eu, Cristine, que chamo. É o Espírito Santo que vai e fala, convida. Então, todas que eu convido até hoje nunca recebi um não, porque não fui eu que convidei, é Deus que convidou. E quando veio o seu nome, eu não sabia o motivo, qual, a data e tudo foi escolhida. Mas que eu te falei essa mensagem, acho que foi ontem, mas tudo Deus sabe de tudo. Ele é o antes, Ele é o presente, Ele é o futuro. Ele, né? Ele é onipresente. E eu acho assim, o mundo em geral está passando por um momento que as crianças estão perdendo a própria identidade delas. Então, às vezes não, elas são deixadas de lado pelos próprios pais e elas não têm a sua própria identidade. E sem a sua identidade fica tão difícil dela conseguir caminhar na vida em relação a tudo, seja na área espiritual, seja na área profissional, em tudo. E você disse assim, talvez não veja tudo agora, veja na eternidade. Eu concordo em parte com você, mas eu discordo em parte, sabe por quê? Porque elas estão aí, fazendo a diferença. Porque tem crianças que, ao momento que elas são transformadas pelo Espírito Santo, a casa inteira é transformada e vão em busca do Salvador por causa dela, né? Uhum. Então, eu creio assim, que o mundo, né? Vi uma notícia, eu não posso ficar calada, porque eu não posso concordar com todas as coisas. Porque a Bíblia fala pra gente ser sim, sim, não, não. Então, essa notícia que saiu aí no Brasil, porque essa propaganda está no Brasil, aqui na Europa não tem essa propaganda do Burger King, nos Estados Unidos também não tem, que eu perguntei à minha menina. Então, assim, a hora que eu vi essa reportagem, que eu vi ontem, porque eu estava vendo muito bafafá na internet sobre isso. Falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu mandei um recado para uma amiga minha, falou assim, Cris, entra no YouTube e olha aí para você ver o que aconteceu. E aí, sabe, a Luizinha, assim, do Espírito Santo falou assim, tá vendo? Porque eu falei para você escolher a Núbia. Então, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo é um propósito de Deus na vida das pessoas. E as crianças a gente não pode deixar para lá. A gente não pode pensar que a criança, vai para a igreja, vai. Então vai para o culto infantil, para o pai poder assistir o culto, participar do culto. É como se fosse uma babá ali dentro da igreja. Não é. Né? A gente tem que mostrar isso para os pais, a gente tem que mostrar isso para a família, né? Ali ela está sendo semeada a palavra de Deus, ali ela está buscando a identidade dela com Deus, a comunhão dela com Deus.
Então, eu acho que hoje, no mundo, principalmente aí no Brasil, a vulnerabilidade com as crianças está muito grande. Está muito grande. Então, eu acho indispensável esse ministério. Eu acho dispensável o Ministério Infantil. Eu acho indispensável esse trabalho na igreja. Eu acho algo assim, de valor assim, imensurável. Então, por isso que eu falei, eu quero que você compartilhe isso com a gente. Porque é transformação de vidas, né? Deus te usa como instrumento para estar levando as boas novas de transformação de vidas. E não são só as crianças, é as famílias, né? Porque ali entrou a paz, ali entrou o Espírito Santo. Então, onde o Espírito Santo habita, não tem como habitar o mal. Não dá para os dois ocupar o mesmo espaço. Um tem que sair, né? É verdade. Então, comenta um pouco com a gente sobre isso, sobre esse trabalho em relação ao evangelismo mesmo com as crianças. Nós temos, hoje, eu também estou à frente da liderança geral da UCADERV, né? Que é a nossa igreja mãe, né? E nós levamos realmente muito a sério. Nós temos planejamento anual, planejamento semanal, tem todo um contexto, não é só. Né, muita gente acha cultinho, vou levar as crianças, não, só para tirar de dentro da igreja, não. Nós temos todo um planejamento, nós temos uma organização, e não é só na sede, ela acontece em todas as congregações, que só dentro de Rio Verde são 28, fora as externas. Então, nós temos todo um contexto. Começo do ano, nós já sentamos, fizemos reunião, e mesmo em período de pandemia, nós não deixamos de fazer, de trabalhar. Nós ficamos o ano passado, de março até dezembro, tendo culto online. Todo domingo nós tínhamos o culto online, antes do culto dos adultos, todos. Então, assim, nós não deixamos de trabalhar, nós não deixamos de fazer. E agora, né, realmente, né, só voltando um pouquinho do que você falou sobre essa questão do Burger King. Então, tá todo mundo se posicionando. O que eu até comentei em um grupo aí, dislike, like. O que eles querem o que eles queriam, eles conseguiram, que foi publicidade. Muita publicidade. Ao ponto de que, em um dia, eles tiveram mais de 1 milhão, no dia, assim, que eu fui, que eu até fui questionada sobre isso, que começaram a mandar, dislike, like, dislike. Falei, gente, isso é publicidade. Vamos começar por aí, porque o que eles querem é publicidade. Se você curtir ou não curtir, like, dislike, a publicidade deles vão aumentar, porque para você curtir ou não, você tem que entrar no vídeo. Entrou no vídeo, para eles, tanto vai se você gostou ou não, começou por aí. Então, gerou-se muita especulação, muito disse-me-disse, fala. E aí, foi o que eu conversei com as líderes, né? Quando nós temos o grupo da liderança, irmãs, é o que a gente está fazendo. Nós não podemos deixar, nós devemos continuar, nós devemos, para nós, essa investida do inimigo, ela não é novidade, porque isso daí, para gente que já trabalha, que já faz esse trabalho com dedicação e seriedade, isso daí não é novidade para gente. Então, nós vamos continuar fazendo realmente o que a gente já faz, buscando, ensinando, orientando as nossas crianças, porque, infelizmente, Cris, uma realidade que eu tenho visto, principalmente nesse período da pandemia, foi a terceirização, não só da educação, mas como fugiu a palavra, mas da educação cristã também dos seus filhos. Muitos pais, porque estão aí estressados, estão preocupados com essa situação, estão deixando os seus filhos à mercê da internet, à mercê de ficar sozinhos, de deixar, não, eles podem, vou dar o celular para que eu tenha 1 minuto de paz, e é aonde o inimigo tem agido.
E aí é aonde nós temos tentado fazer, nós temos feito a diferença, sabe? Buscado professoras, líderes que propõem desafios bíblicos, que fazem momentos de oração, que gravam vídeos, que gravam histórias. Nós temos a nossa escola bíblica dominical, a equipe de Piranhas, que trabalho lindo da cidade de Piranhas que elas têm feito, a EBD online. Então, assim, nós não paramos, nós não paramos. Tem investidas, como sempre teve, mas nós não desistimos. Realmente, existem, assim, nós devemos nos posicionar, sim, mas dislike, cada vez que você compartilha o vídeo, é mais publicidade, mais publicidade. Eu acredito que nós devemos fazer diferente. É instruir, é mostrar para as nossas crianças o que nós acreditamos, mostrar para eles a importância, não só a importância, mas verdadeiramente o caminho. Porque eu assisti tanta coisa, assim, realmente buscando, assim, instrução. Falei, Senhor, me mostra, assim, houve vários e vários líderes, assim, do Ministério Infantil, né, com seus posicionamentos. E de verdade, de todos os que eu ouvi, assim, que hoje são as referências, assim, no nosso meio, foi unânime. A instrução é o importante. É o ensinar que é o mais importante. É o mostrar para as nossas crianças, formar uma base. Isso que é o importante, porque investidas, elas vão acontecer e acontecem sempre. Com o Burger King, com inúmeros jogos, desenhos, vai sempre existir. Mas se nós, como igreja, nos posicionarmos e realmente cuidarmos das nossas crianças, ensinarmos nossas crianças, a base bem feita, ela não como engenheiro, vamos falar da engenharia civil, uma base bem feita, dificilmente ela vai ruir, dificilmente ela vai cair. Então, por que eles estão investindo nas nossas crianças? Porque os adultos eles já têm um caráter formado, uma opinião formada, mas as crianças não, elas estão em desenvolvimento. Então, por isso, nós temos a preocupação, sabe? Nós montamos planejamentos não é assim, deixa eu ver, não, acho que domingo eu vou contar essa história aqui, não, domingo que vem eu acho que eu vou contar, não. Tem todo um planejamento, tem toda uma estrutura, tem toda uma organização para que as crianças realmente aprendam, para que elas realmente entendam. Temos os momentos especiais, assim como nós vamos ter o congresso em novembro. Ainda havia muita especulação, porque assim, vai poder fazer, vamos, não vamos, não vai dar certo. Mas agora assim, nós conseguimos ver uma realidade, né? E o congresso nada mais é do que uma continuidade do trabalho que a gente já faz com as nossas crianças. Um evento especial para elas, para que elas realmente vejam que, além do cuidado que a gente já tem com elas, né? Um momento específico para elas, como tem para todos, né? Tem para jovens, adolescentes, mulheres, homens, mas para o congresso ele é um momento assim do que nós já trabalhamos com as crianças para eles reforçarem o que eles já estão aprendendo, né? Então essa questão desse momento do Burger King, essa situação que foi gerada, eu vejo como mais uma investida do inimigo, mais uma. Mas se nós, como igreja, eu falo com propriedade sobre Rio Verde, né? Porque é a realidade que eu conheço, né? Eu poderia falar, mas o mundo é assim. Não, eu vou falar com propriedade de Rio Verde, que é a realidade que eu conheço. Então, nós não temos deixado, nós temos investido, temos buscado, nós temos uma rede de apoio entre nós. Uma sabe fazer recursos visuais, que é um negócio bacana, que ajuda. Sim, mas nós também temos treinamento para a palavra. Vamos montar um esboço de como montar uma aula para as crianças, como
qual é o tema central, vamos trabalhar memorização de versículo, vamos, então assim, nós temos buscado no Senhor, temos buscado formas de fazer a diferença, né, eu não posso falar de fora, mas de Rio Verde, né, como Ministério Infantil, como o CADERV Rio Verde, nós temos buscado, nós temos orado, nós temos intercessores por esse ministério, por esse trabalho, porque realmente, Cris, vem Burger King, vai vir outras investidas, assim como já vieram várias, sabe? Mas se nós estivermos de pé como igreja, se nós estivermos alicerçados como igreja, buscando não entreter crianças dentro da igreja, mas realmente ensinar a palavra de Deus, pode vir o que for. Se a base for forte, não vai ruir, não vai cair. Então, é isso que nós temos buscado aqui. Eu acho isso muito interessante, porque assim, a gente vê muito. Ah, não, muita fuga também de muitas pessoas, né? Fala, ah, não, ministério, vamos investir nisso, nisso, nisso. Ah, não, por último a gente deixa o Ministério Infantil. Por último, né? Eu não digo aí, porque eu conheço o pastor Hélio e a Ângela, eu sei como são. Mas eu falo assim, de maneira geral, eu falo em sentido assim, porque nós estamos num mundo, né? Gente, de vários lugares vem da gente. Então, fala assim, não, quando sobrar alguma coisa, a gente investe no Ministério Infantil. Ah, não, aí faz um apelo e talvez a pessoa não tenha o dom para estar ministrando o Ministério Infantil. Mas como não tem outra pessoa, vai você mesmo. Então, assim, aquela falta de preparação, sabe? Aquela falta de apoio, aquela falta de discernimento de como funciona. Porque para trabalhar com criança não é muito mais fácil você pregar num culto para um adulto do que você trabalhar com o Ministério Infantil. É totalmente diferente. Você tem de estar, eu falo isso. Você tem de estar 100% naquilo ali. Fora que as questões que as próprias crianças têm em si, né? Porque o adulto tem muita vergonha, às vezes, de perguntar. A criança não tem, não. Ela fala mesmo e te afronta mesmo no sentido assim, e aí, mas por que é assim? Por que foi assim? Né? E você tem de estar preparado por isso. Sim. Igual você falou assim, o que vamos dar domingo? Não, tem de ter todo o planejamento em relação a isso, né? A sequência para a criança entender, a sequência para a criança estudar. Mas um lado também que eu acho muito interessante, você pode estar compartilhando isso conosco, o lado da família, né, dos pais, estar participando nisso também. Porque tem de ter todo apoio, né, por detrás, né, nesse sentido. Engraçado, Cris, assim, eu acredito, assim, vamos, né, levando para a minha realidade, que é o que a gente vê. Nós temos apoio, até que eu vejo, assim, com as congregações, de forma geral, vamos falar de forma geral, nós temos aí, vamos falar, uns 50%. Tem os pais que apoiam, que levam, que vão, e tem as crianças que levam os pais. Nós temos aí, vamos falar que está na metade ali, um pouco, crianças levam os pais e os pais levam as crianças. Né? Temos pais, sim, preocupados com o ensino, com a formação do caráter, com a formação da criança, mas também temos aqueles que você conhece a nossa realidade, né? Nós temos muitas congregações, né, que realmente são muito carentes, que têm suas dificuldades. Mas é tão engraçado, eu ainda estava pensando sobre isso quando eu estava aqui organizando. Falei, Senhor, qual dificuldade que nós, hoje, assim, falando da nossa realidade, eu nunca vi, assim, jovens são animados, mas essas tias, quando querem, assim, como elas se doam para esse ministério, o quanto elas buscam meios, formas, Cris, Núbia, se eu precisasse, assim, olha, eu preciso de R$1, R$10 para comprar alguma coisa para mim, eu vou passar fome, porque eu não tenho coragem de pedir. Mas se eu precisar de R$1.000 para o Ministério Infantil, para esse departamento, eu vou atrás.
Então, assim, por mais que muitos pais não ajudem, por mais que muitos pais, vamos falar dos 50-50 aí, que não levam a sério mesmo, eu acredito que os 50 que levam a sério, eles ajudam, sabe? Eles investem, mas infelizmente eu queria que essa porcentagem fosse maior. Eu queria que essa porcentagem fosse um pouco maior, assim, fosse maior, né? Que todos os pais realmente entendessem a importância. Já melhorou bastante. Eu acho que nós já tivemos períodos piores, assim, com relação ao Ministério Infantil. Nós já tivemos períodos, assim, de ter o próprio pastor, assim, pastor regente, não o pastor Wellington, de pastores, assim, de realmente eu chegar em igreja, em um culto de criança. Fomos convidados, né? Porque eu tenho a turminha da Tia Núbia, tenho os bonecos e tudo, de chegar na igreja para um culto de crianças, eu cantar e tal, pular na hora da palavra para as crianças, a palavra era para adulto, não era para criança. Então, assim, não teve um cuidado realmente assim com as crianças. Era um culto de crianças. A palavra deveria ser para crianças. Então, assim, ainda nós temos, sim, alguns pastores, algumas pessoas que não levam realmente, que não leva como prioridade o Ministério Infantil. Mas eu também tenho visto que muitos estão com os olhos abertos para mudar essa realidade. Também tenho visto em muitos lugares igrejas mudando. Aqui em Rio Verde, como nós temos a turminha, então a gente anda, a Angélica, minha irmã, ela brinca, fala, não, sem saber o nome das igrejas, tudo, você anda assim, Rio Verde, para lá e para cá, para todo lado. Então, assim, mas eu tenho visto, não só na Assembleia, mas pastores que têm vestido a camisa, que têm investido nesse ministério, sabe? Ainda não está como eu acho que deveria, mas já melhorou em relação a pouco tempo atrás, eu vejo que melhorou sim, sobre esse período de pandemia, sabe? O apoio das igrejas, a importância, crianças, nós também temos muitos, eu também sou professora, né, do ensino regular, eu vejo crianças ansiosas, crianças depressivas, e a igreja, ela tem um papel fundamental para essas crianças, para ajudar essas crianças. Então, eu também tenho visto que muitas pessoas têm mudado a sua mentalidade com relação ao Ministério Infantil nessa pandemia, da importância do trabalho do Ministério Infantil com as crianças. Então, não, ainda, eu já estou profetizando que vai estar, mas temos dificuldades, mas eu acredito que está melhorando consideravelmente em vista do que nós já vivemos. Núbia, você viu como que Deus foi tão maravilhoso que ele usou toda essa estratégia? Porque pensa você, a tia Núbia consegue entrar em lugares que talvez a Núbia, só a pessoa, não conseguiria entrar. E com certeza só a Núbia, não conseguiria tocar no coração das crianças do modo que a tia Núbia e a turminha toca. Porque, olha só, você pode estar compartilhando isso com a gente. Depois que Deus te deu, né? Que eu creio que foi assim, Deus te deu essa equipe que está trabalhando, o seu leque de evangelismo triplicou, não? Cris, vou te contar, foi tão engraçado, porque assim, Deus prepara as coisas de uma forma tão maravilhosa, porque a turminha da Tia Nube, foi algo também que nasceu primeiro no coração nós tínhamos as meninas que apresentavam no congresso, e aí um dia precisava de montar uma nova turminha, porque viria um congresso. Aí a Tia Mara, Nubia, você ensaia as meninas e tal? Aí eu falei, ensaio. No primeiro momento, assim, parece que eu falei, gente, essas meninas não vão conseguir, assim, sozinhas, parece que precisava de um norte. Aí eu, Tia Maria, se eu cantasse junto com elas? Ela, você tem coragem? Não, se você tiver coragem, nossa, vai ser muito legal e tal, tal. Então, começou aí a turminha da Tia Núbia. Nós começamos eram 15 meninas,
eu mais 15 meninas, aí chegaram até 18 meninas, aí entraram, saíram algumas, mas da formação inicial, que hoje já temos 4 anos nós temos a turminha, da formação inicial nós temos hoje 13 meninas que ainda continuam, e aí já estão maiores do que a tia Núbia, e ainda continuam. E aí, o que aconteceu? Nós começamos a visitar a cidade, né, as congregações, nós começamos a ir aonde nós somos. Eu falo que aonde Deus nos chama, nós vamos, porque esse é o nosso chamado. Então, nós temos a Fabiana e o Tiago, que são os nossos bonecos, Aninha, Luizinho, né? E eles são bênçãos demais, são bênçãos de Deus para a minha vida. E aí, então, onde nós somos chamados, nós vamos. E aí, eu comecei a andar, né? Andar. Cris, vamos pensar pela lógica. Como que uma líder que assume uma liderança em março, em plena pandemia, vai estar mais próximo das suas lideradas do que no período sem pandemia? E foi isso que aconteceu. Por causa da turminha da Tia Núbia, como eu fui conhecendo a realidade das congregações, do ministério infantil. Quando eu cheguei a assumir a liderança da UCADEV, foi algo assim muito natural, foi algo assim que fluiu. Mas engraçado, como que num período de pandemia vocês estão mais unidas, mais ligadas do que no período antes? Porque foi tudo isso, Deus preparando através da turminha da Tia Núbia, me apresentando para essas líderes, me colocando próximas a elas, que isso aconteceu. Então, fluiu muito naturalmente. Quando a Tia Mara resolveu, que ela tinha alguns projetos, que ela conversou comigo, tanto ela quanto eu pedi direção para Deus e confirmação do Senhor. E, Cris, foi uma confirmação atrás da outra, assim. Aí eu falava assim, o que foi mais engraçado, que eu falei assim para ela, não, quando eu vou falar com meu esposo, e se ele me abençoar, tudo bem, aí eu aceito a liderança e tal, mas na minha cabeça, ele não vai aceitar, eu vou aceitar, eu já tenho essa vida, ele não vai aceitar nunca que eu assuma a liderança, né, e tal. E aí, assim, eu crente que... E aí eu falei com ele, né? Falei, amor, a Samara conversou comigo e tal, ela tem outros projetos, e ela gostaria que eu assumisse a liderança geral da UCADEV, eu queria que você me abençoasse. Mas eu não quero só que você me abençoe, eu quero que você me abençoe e me acompanhe, né? Falei, quer ver ou não? Quer ver ou não? E ele falou assim, na hora, ele só virou para mim e falou assim, eu te abençoo e vou te acompanhar. Aí eu falei, então, beleza, vamos pro pastor. Não, meu último não é do pastor, ele vai falar que não e tal. E aí, ela foi conversar com ele, pastor e tal, Tia Núbia vai assumir e tal. Ele, então quer dizer que agora ela não vai ficar aqui na sede mais, né? Porque agora ela vai assumir essa liderança, ela vai andar para todo lado. Então, assim, foram em tudo Deus confirmou, em tudo Deus esteve presente, e hoje, Cris, nós somos uma equipe unida. Tudo que as meninas precisam, que a gente não tem, uma vai ajudando a outra, mas nós temos uma intimidade de 28 congregações, não tem mais de 35 congregações no total, mas todas nós somos companheiras. E porque o que começou o projeto de Deus através da turminha da Tia Núbia, foi com a turminha que tudo começou. Então hoje, se nós temos intimidade, as meninas têm intimidade para conversar comigo, para pedir, Tia Núbia, a gente precisa montar um culto, você me ajuda com tema, ajuda com material, ajuda com palavra, ajuda com presença, vem. Então, assim, nós temos uma rede muito fortalecida, que aos olhos humanos, numa pandemia, tem uma rede fortalecida, sabe? Então, isso foi um projeto de Deus que veio através da turminha da Tia Núbia. Porque quando nós começamos a turminha, eu nunca imaginei que seria essa proporção e que hoje nós teríamos essa rede tão alicerçada como nós temos hoje.
é, é, através desse ministério que começou lá com essa turminha, né? Então eu vejo assim, que eu falei no começo, né? Quando o pastor Aldo me falou, eu até mandei mensagem para ele, acho que foi no congresso do ano passado, não, esse ano, aliás, falando sobre isso, que Deus promete, Deus fala com as pessoas, Deus usa as pessoas, e nós nos esquecemos, né? Passou-se tanto tempo, mas hoje, Cris, hoje eu vejo o que Deus cumprindo na minha vida, o que Ele prometeu lá em 2011. Então, Deus, a gente se esquece, mas Deus não se esquece. E para esse ministério, hoje eu entendo, sabe? Hoje eu entendo que foi um processo que foi se cumprindo para que hoje nós estivéssemos aqui, sabe? Para que hoje nós estivéssemos aqui falando sobre a importância desse ministério, sobre a importância desse trabalho que, Cris, nós temos visto, assim, é Deus, não tem outra explicação para o que a gente tem vivido, sabe? Que eu tenho vivido como Núbia, através do Ministério Infantil. O que Deus tem feito na minha vida, sabe? Os momentos, coisas que têm sido mudadas, coisas que têm sido... Ah, mas você só conta historinha para criança. Não, mas Deus conhece a Núbia. Deus sabe o que passa na vida da Núbia. Então, assim, minha vida foi moldada, minha vida tem sido moldada por causa desse ministério, sabe? Que não é entreter crianças. Deus tem feito coisas na minha vida que por eu ter disposto realmente a obedecer o meu chamado, então Deus tem feito coisas na minha vida, Cris, que, sabe, aí live para mais de Para mais horas, de mais metro, de né? testemunho, Como diz a para mais de para metro. mais de tempo. Mas eu falo assim, sabe, Núbia? Quando você dispõe a fazer a obra, você não precisa estar capacitada, porque ele que vai te capacitar. Eu lembro muito bem que toda vez que tinha congresso, a gente tinha que chamar alguém de fora, né? Lembra? Às vezes a agenda achou que estava lotada e a gente, e agora, gente, para que a gente vai? Ah, não precisa. Em casa tem. Não precisa buscar. Em casa tem o próprio alimento. Eu acho tão interessante assim, porque você falando sobre Deus molda, molda mesmo, porque assim, eu sou prova viva disso, né? Depois que meus líderes, né? Porque nada a gente faz sem um apoio base espiritual que a gente traz, né? Pastor e tudo mais. Porque a gente tem que ter uma base, né? Como você falou, né? A gente tem que ter uma estrutura, né? Quando despertou, né? E falou para mim, a Léo também, que é minha conselheira, falou assim: por que você não está fazendo a obra de Deus nesse tempo de pandemia? Por que você não está? Você sabe que tem um chamado ministerial na área de mulheres, por que você não está fazendo nada? E aí ela foi sentar comigo e agora, em outubro faz um ano já de dedinho de prosa, né? E tanto que Deus tem trabalhado e alcançando vidas que eu nem imaginava. Então, tem proporção, você recebe resposta de gente que está lá no Japão te assistindo. Quanto que eu imaginava que uma live minha estaria chegando no Japão? Então, quer dizer, isso não sou eu, isso é o Espírito Santo que trabalha. Mas no momento que você se fala, ó, eis-me aqui, usa-me, né? O negócio toma uma proporção muito grande. E o que acontece? As primeiras pessoas a ser abençoadas é nós mesmos. É verdade. Né? Eu posso dizer a minha casa aqui, o que Deus tem nos abençoado. Eu brinco e falo, né, muito que Portugal é a nossa Canaã. Realmente, Portugal, quer dizer, cada um tem o seu lugar, né? Deus tem um propósito da vida de cada um. Realmente, aqui é o nosso lugar, é aqui onde Deus quer que a gente faça a obra em primeiro lugar, que depois as outras coisas estão tudo acrescentando. Então, eu creio assim, quando a gente tem um chamado e a gente tenta se escapulir de algum lugar, não adianta que quando você tem aquele chamado, é aquele chamado e Deus sabe o que você necessita. Eu lembro que quando você começou o Ministério Infantil, né? Porque eu trabalhava junto na secretaria com a Kézia e com a Ellen. Aí a Kézia falou assim, eu vou chamar a Núbia, Cris, o que você acha? Eu falei assim, nossa, ótimo, né? Que a Núbia é ligada no 220, 320 na tomada, o professor de educação física. Chama, acho que vai ser muito legal. Você tentou escapulir, não sei se você está lembrado.
Você tentou escapar, falou Para assim, dar gente, aula, olha, né? presta atenção, não vai dar certo muito, porque às vezes eu não posso vir domingo, às vezes tem outro compromisso com meu esposo, às vezes ele não quer vir, Heloísa, depois um monte de pessoas. A gente falou, não tem importância, se você puder vir um domingo, uma vez por mês, tá ótimo, a gente quer assim mesmo e pronto. E olha só o que aconteceu. Então, assim, sementes são lançadas, é trabalhada, e quando você tem uma terra boa para receber aquela semente, ela vai frutificar, foi o teu caso. Então, eu fico, assim, muito feliz, eu fico muito radiante quando eu vejo os vídeos, as coisas que você manda, eu falo, olha lá, tá vendo como que a coisa cresceu de uma tal forma, e Deus tem usado a sua vida, não só como tia Nube, mas eu creio também na escola, onde você dá aula, em relação à criança, adolescente, e é uma fase de crescimento, de amadurecimento, quando, igual eu falei, ela está formando a sua identidade. E a gente tem que preocupar muito com isso. A identidade da criança está sendo formada. Igual você falou, o adulto não preocupa porque o adulto já tem o seu formado. Mas a criança não, ela está assimilando tudo para ela é novidade, né? E o Uma trabalhar esponjinha, né? é uma esponjinha, suga tudo. E o trabalhar com isso, sabe? Eu acho assim, igual você falou, eu acho é a área do ministério mais importante de qualquer igreja, de qualquer denominação, seja ela qual for a denominação. Nós estamos fazendo um trabalho aqui falando da Assembleia, que você congrega lá, mas qualquer denominação que for, o ministério Sim, mais importante da igreja é o ministério infantil. Porque e é ali é a base. tão engraçado, Cris, que justamente, Cris, nós vamos, Igreja Presbiteriana, Luz para os Povos, aonde chama, nós vamos, sabe? Porque eu entendi que não é a placa da minha igreja, é o Exatamente. chamado de Deus para a minha vida. Então, chamou na presbiteriana, chamou na batista, chamou na Luz para os Povos, chamou na Vivo Caminho, aonde chama, Cris, nós vamos, sabe? Aonde, e Deus me deu companheiros assim que são bem que são os bonecos, né, que são a Fabiana e o Tiago, eles são muito companheiros, eles também entenderam. Foi tão engraçado, esse eu preciso contar, porque o Tiago, ele é diácono na igreja, né, ele ajuda, só que ele é o boneco, né, aí um dia nós conversamos brincamos, fomos testar, né, aí a Fabiana, a esposa, perguntou assim, Tiago, mas se fosse para você escolher, se você tivesse que escolher ou ser diácono ou Luizinho da turminha da Tia Nubia, qual você escolheria? Na hora, Cris, ele virou para ela e falou assim, eu escolheria ser o boneco, eu escolheria ser o Luizinho, porque eu sei que é um chamado de Deus para minha vida e esse ministério precisa. Foi assim, na hora, ele nem pensou para responder, ele já respondeu. Então, assim, são pessoas que entenderam o chamado de Deus para a vida deles, né? E pensar, mas é só um boneco. Não, mas eles entenderam o chamado. E nós entendemos esse chamado. Então, independente, mas como igreja, nós trabalhamos juntos. Nós vamos, líderes, lembrei da Luz para os Povos, eu converso com as meninas. Nossa, olha, nós vamos ter um culto. Você me ajuda? Algum tema, algum material, qualquer coisa, sabe? Assim, a gente tem um contato, não tem isso. Nossa, porque é a sua igreja, você que lute com a sua igreja para lá. Não tem disso, Cris. E isso, quem me proporcionou foi a turminha da Tia Núbia. Exatamente. Essa união foi a turminha, sabe? Então, nós vamos aonde chama, Cris. Não tem placa de igreja. É claro, nós estamos debaixo da proteção, da bênção, da autoridade do meu pastor, e você conhece o nosso pastor, né? E aí eu falo, pastor, nós vamos para a igreja e tal, então ele está sempre sabendo, eles são bênçãos de Deus para a nossa vida. Então, assim, ele tá a par de tudo, ele sabe, mas ele não impede, não vai porque é outra igreja, é outra denominação, você não pode ir. De forma alguma, Cris. Quantas viagens nós tivemos sair daqui para outra cidade, porque nos convidaram, pastor, nós estamos, o senhor nos abençoa? Vai, minha filha, tá abençoado. E fomos, sabe? Então, não é placa de igreja, mas sim uma igreja
que realmente tem se preocupado com esse ministério, com as nossas crianças. Eu acho que a visão nossa é a que a gente tem que entender que nós estamos aqui a serviço do reino. O reino é aqui. E nós somos igreja. Nós somos igreja, não é o templo feito de pedra, tijolo, que é a igreja. Nós somos igreja. E nós somos um só corpo. Um só corpo Sim. trabalhando em Cristo. No momento que todos começarem a entender isso, que não é a igreja tal, a igreja... Não, é o todo que trabalha, as coisas vão começar a fluir de maneira diferente. Não é eu estou com a verdade ou aquele está com a verdade. Quem está com a verdade é a palavra de Deus. Ela que é a verdade. Nós estamos aqui para cumprir o propósito da nossa vida aqui a serviço do reino. Então, uma coisa que eu achei muito interessante em Portugal, muito bonita, foi no dia de Portugal, o país inteiro na área cristã, seja a denominação que fosse, se reuniram em oração, abençoando o país. Mas para você ver como que o Evangelho de Cristo está tomando certa proporção que ele quer que tome. Porque pensa, eu que vivo aqui, eu sei, uma coisa acontecer num país católico como é aqui, e o Evangelho está sendo expandido muito aqui em Portugal, quer dizer, a palavra de Deus em relação à Europa, Portugal está sendo uma chave fundamental nisso. Então, isso é motivo de dar graças a Deus por isso. Então, quando você vê as igrejas se unindo num só propósito, igual o Ministério Infantil, não importa. São vidas, são crianças que precisam ouvir a palavra de Deus. São crianças que precisam ser alcançadas, é vida. E tem um valor muito importante para Deus. Então, quando você tem essa união, aí você vê que realmente agora faz sentido o que é ser corpo, que é ser unidade. Que a gente precisa estar unidos, principalmente nessas épocas que estão vivendo, tipo pandemia, que estamos vivendo ainda e passando. Igual você falou, quantas crianças que não estão sofrendo por depressão, ansiedade, não é? Pensa que isso é para adulto, não é não, isso é para criança. Crianças passando por isso, né? Porque são privados de ir para a escola, de conviver com os amigos, até mesmo de ficar um tempo sem ir para a igreja. Sim, e assim, Cris, é tão engraçado que quando eu comecei a orar, sabe, pedir, Deus, eu preciso de uma direção para escolher o tema do congresso, para escolher qual o tema que nós vamos abordar, o que nós vamos, né, o que nós vamos falar. Veio na minha mente na hora, porque, assim, as crianças, o que elas têm passado sobre ansiedade, eu já falei, ansiedade, depressão, até mesmo violência, sabe? Quantas crianças, porque os pais estão em casa, o que essas crianças têm passado? Mas nós queremos lembrá-las do amor de Cristo por elas. E o tema do nosso congresso Foi por mim, para que as crianças entendam que o amor de Jesus, o sangue de Jesus derramado na cruz foi por cada um deles. E aí o nosso tema Foi por mim. Ele vive, mas foi por mim. Então, assim, para que elas entendam que o sacrifício de Jesus na cruz foi por elas, mas que ele está vivo e cuida delas. Então, assim, por mais que a gente passe por tristeza, por mais que a gente passe por tribulações, que a gente passe por tanta coisa ruim, Jesus entregou sua vida numa cruz por amor a nós. E é isso que nós queremos falar com eles nesse congresso, sabe? Por mais que doa, por mais que nós passamos por situações, percas. Quantas crianças perderam algum ente querido, algum familiar, né? Eu perdi o meu pai, mas eu também entendi que teve um propósito, mas e na cabeça dessas crianças, como que está essa perca? Então, nós lembrarmos ela, e o nosso tema esse, Foi por mim, para que elas se lembrem realmente do amor de Jesus por elas, do amor de Cristo na cruz por elas, sabe? O sangue de Jesus derramado na cruz. Então, assim, eu orei, pedi para Deus, Senhor, me dá um tema mais assim, porque é um tema forte, sabe? Eu buscava, lia, relia e orava, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Cris, quando eu vi a arte do congresso pronta,
Falei, meu Deus, agora eu entendi o que, que o senhor realmente quer. E assim, porque é esse o amor, sabe? O amor de Cristo pelas crianças. É isso que nós precisamos passar. É isso que nós precisamos repassar para elas. Crianças, Jesus te ama, sabe? Um dia eu estava assim, muito angustiada, comecei a chorar com muitos problemas. Falei, Senhor, mas mesmo com problemas, eu não posso deixar de falar desse amor, porque eu acredito nisso. Eu acredito nesse amor, e a partir do momento que você conhece o amor de Cristo, você não consegue ser mais a mesma outra, não fazer a diferença, não falar do amor de Deus para as pessoas, sabe? Então eu busco sempre toda a história, eu falo do amor, pode, independente do que seja, eu termino ali no plano da salvação, falando do amor de Cristo pelas crianças, para que elas sintam esse amor, para que elas entendam que esse amor é real, que esse amor existe, sabe? Então eu também tenho muito essa preocupação. Não, mas é uma preocupação fundada, né? Tem fundamento, Nubia, porque se você está pregando, né, pregando a palavra, você está ministrando a palavra, você está fazendo a criança conhecer a palavra, você tem que mostrar para ela também quem é o autor da salvação, né? Por que que aquele sangue foi derramado por nós, por ele, por nós em si? E olha, às vezes a gente pensa que criança dá trabalho, né? Não, criança vai dar frutos, né? Vai dar Com sementes, certeza. né? Não Com é um certeza. tempo desperdiçado, né? Que às vezes muitas igrejas pensam assim, ah, não, põe lá naquele quarto lá no fundo ali mesmo e faz o cultinho lá, enquanto o culto acontece aqui, pronto, né? Só para os pais prestar atenção. Não, qualquer lugar tá bom para eles. Não, aquilo tem que ser feito com excelência. Primeiro porque é para Deus, que tudo que veio à mão para fazer, Deus falou para fazer bem feito. E segundo, porque é a Sim, ovelha dele também. Não é porque é uma criança que deixou de ser ovelha, continua sendo ovelha do mesmo jeito, né? é verdade. Então tem de ter esse amor, esse carinho, essa dedicação por eles, né? Núbia, pra gente acabar aqui o nosso papo, que está muito gostoso, muito bom, eu gosto muito de falar sobre o Ministério Infantil. É um dos ministérios que eu amo trabalhar. Eu tenho muito carinho, sabe, ver assim, frutos e gerando frutos e gerando frutos, né? Então, assim, tenho hoje, até esses dias recebi uma mensagem de uma pessoa que eu fui professora de escola dominical dele em Goiânia, na Metodista, e eu nem lembrava mais, e o rapaz já está casado e hoje está fazendo seminário para pastor, e eu pensei, gente, como que as coisas acontecem, né? Então, quer dizer, igual você falou, são sementes plantadas que lá no futuro você vai ver e vai colhendo e vai ver, nossa, como que foi bom, né? Tudo isso que valeu a pena, né? A gente sabe que vale a pena, investir no reino vale a pena, tem um fruto. Mas me fala aí, para a gente estar encerrando aqui, uma frase que define, presta atenção, uma frase que define a Núbia hoje e outra frase que define a tia Núbia hoje. A frase que define a tia, que define, é porque abaixou o volume que eu não. Há uma frase que define a Núbia hoje, Núbia mãe, certo? Núbia mãe, esposa, professora de educação física, e uma frase que define tia Núbia hoje também. O que me define hoje como uma frase que define como mãe, como eu acredito que, na verdade, uma eterna aprendiz, porque eu tenho sempre aprendido justamente com a tia Núbia. A Olha só. Núbia mãe tem aprendido com a tia Núbia. E a tia Núbia, a frase que eu tenho na verdade, nenhuma frase, é uma palavra que é de gratidão. Gratidão a Deus por ele ter me dado a oportunidade de, de exercer esse ministério. Mas você escolheu. Sim, nós temos o livre-arbítrio. Mas Deus me chamou e eu respondi. Então, eu tenho muita gratidão a Deus por esse ministério, por esse trabalho que antes de nascer no meu coração, nasceu no coração de Deus.
E eu fico tão feliz, particularmente, eu fico muito feliz. Eu tinha até comentado com a Ellen, com a Kézia, quando eu fui ao Brasil em dezembro, que a gente se reuniu, eu falei para a Kézia assim, Kézia, eu estou numa felicidade tão grande de ver a Núbia, como ela está hoje, assim, ela falou, pois é, Cris, você imagina, para aquela pessoa que nem queria assumir nenhuma sala e hoje está assim? Falei, pois é, como que Deus é poderoso e maravilhoso, né? É só de boa e a gente sabia que grandes coisas está por vir. Olha, Núbia, eu agradeço de coração o tempinho que você tirou para estar fazendo esses 2 dedinhos de prosa comigo. Sabe, peço a Deus que continue te abençoando, te usando tremendamente nesse ministério, te dando espírito de sabedoria, espírito de discernimento, sabe, te dando capacitação, e colocando pessoas que te cercam, pessoas que agregam, sabe, em relação a esse ministério, que possa colocar cada dia mais amor no coração das pessoas que estão trabalhando nesse ministério, que cada dia mais, sabe, isso possa fluir e que vidas e vidas sejam salvas através desse trabalho ministerial. Que Deus continue abençoando a tua casa, o teu esposo, tua filha, todos aqueles que te cercam, sabe? E colocando no seu coração sempre esse amor, sabe? Esse amor e essa gratidão pela obra. Porque a gratidão gera milagre na nossa vida. Então, eu creio que um coração agradecido, olha, ninguém segura, porque Deus faz tudo, viu? Amém. Amém. Nossa, eu que agradeço, Cris. Para mim foi um momento também. Deus, né? Cris, ai meu Deus, eu tô com frio da barriga. Eu aqui preparei, li e escrevi algumas coisas, mas assim, realmente acho não. Quando o Espírito Santo ele está no lugar, quando né, tem um direcionamento, assim, as coisas fluem, né? Nada do que eu anotei precisou, estava tudo. Então foi algo assim que quando o Espírito Santo está no negócio, quando Deus está no negócio, flui. Então, assim, nossa, passou tão rápido, foi tão bom, muito bom mesmo. Eu te agradeço pela insistência do começo, né? Porque hoje nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, né? Por pessoas, né, que incentivaram e vamos. Então, muito obrigada, Cris. Eu acho que é assim, sabe? A gente tem de estar a serviço do reino. Nós estamos aqui a serviço dele. Então, que a gente não possa guardar isso só para nós, sabe? A palavra de Deus ela tem que ser espalhada aos 4 cantos. Verdade. Que ela precisa fluir e transformar vidas, sabe? Salvar vidas e transformar vidas. Essa é a alegria que dá no nosso coração, né? E com certeza no Pai, então, nem se explica, né? Nube, olha, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, tá? Essa tia Núbia é muito querida. Amém. E esse congresso já é abençoado em nome de Jesus. Viu? Glória a Deus. Amém. Beijo grande. Beijo, Fique com Cris. Fique Deus. com Deus. Tchau, tchau. Foi um prazer. Igualmente.